Ser bondoso é um chamado de Deus, mas e se sua bondade estiver sendo usada contra você? Hoje, inspirados por Billy Graham, vamos aprender a brilhar como luz sem nos deixar apagar. Senhoras e senhores, venho até vocês hoje com uma mensagem que pode soar incomum, mas que precisa ser dita. Muitas vezes, ouvimos que a bondade é a maior virtude, que devemos nos doar a todos. Não importa o que aconteça, que devemos sempre oferecer a outra face. E embora a bondade seja, de fato, um presente de Deus, um mandamento do próprio Cristo, eu pergunto hoje: vocês estão usando essa bondade com sabedoria? Estão mostrando bondade como Deus pretendeu? Ou estão desperdiçando-a com aqueles que a pisoteiam, que a distorcem, que se aproveitam do bom coração que o Senhor lhes deu? Antes de começar, deixe um nos comentários se você já se sentiu usado por ser bondoso demais, curta e se inscreva, porque no final tem uma surpresa que vai te chocar. Jesus era bondoso, mas não era fraco. Ele amava o pecador, mas não tolerava o pecado. Ele mostrava misericórdia, mas também derrubava as mesas no templo. Ele acolhia os perdidos, mas repreendia os hipócritas e denunciava os lobos em pele de cordeiro. Ele sabia quando a bondade transformaria um coração e quando seria desperdiçada com aqueles que buscavam apenas destruir. No entanto, muitos de nós, hoje, vivem despejando bondade onde ela não é desejada, não é recebida, não é respeitada. Vocês devem se perguntar: sua bondade está produzindo frutos? A Bíblia, em Mateus 10, versículo 16, nos diz: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso significa que devemos discernir onde nossa bondade é necessária e onde ela está permitindo o pecado. Alguns de vocês têm sido bondosos demais com pessoas que continuam a feri-los. Alguns têm sido bondosos demais com aqueles que zombam de Deus, que zombam de sua fé, que zombam da justiça. E eu digo hoje: parem de ser bondosos com todos. Há aqueles que buscam a Deus, aqueles que estão perdidos e precisam de amor, aqueles que anseiam por uma mão que os levante, e há aqueles que rejeitam a verdade, que cuspinam na face da graça, que riem da sua bondade enquanto continuam a tirar de vocês. Vocês não foram chamados para serem capachos, foram chamados para serem luz. E a luz não brilha na escuridão para ser consumida. Ela brilha para expor, para revelar, para guiar. Alguns de vocês precisam dizer não. Alguns precisam se afastar. Alguns precisam parar de jogar suas pérolas diante dos porcos. Jesus, em Mateus 7, versículo 6, disse: não deem o que é santo aos cães, nem joguem suas pérolas aos porcos, para que não as pisoteiem e, voltando-se, os despedacem. Jesus não correu atrás do jovem rico quando ele se afastou. Ele não implorou aos fariseus que endureceram seus corações. No entanto, muitos de nós perseguimos aqueles que já fizeram sua escolha, que demonstraram repetidamente que não querem o que oferecemos. Meus amigos, que sua bondade seja como a de Cristo, forte, sábia, inabalável. Amem como Ele amou, mas não deixem seu amor ser desperdiçado. Doem, mas não se deixem esgotar por aqueles que não desejam mudar. Falem a verdade, mas não discutam com aqueles que se recusam a ouvir. Orem por eles, sim. Tenham esperança por eles, sim. Mas não passem suas vidas tentando aquecer corações que escolheram permanecer frios. O tempo é curto, os dias são maus, e Deus está chamando seu povo para se manter firme. Sejam bondosos, mas sejam sábios. Sejam amorosos, mas sejam ousados. E, acima de tudo, ofereçam sua bondade onde ela possa crescer, onde possa mudar vidas, onde possa ser usada para a glória de Deus. Pois essa é a bondade que realmente importa. Amém. Se quer aprender a ser bondoso, sem ser capacho, comente amém e se inscreva no canal.
Fique até o final para uma revelação que muda tudo. A bondade é uma das maiores virtudes que uma pessoa pode ter. É um presente de Deus, um reflexo de seu amor e uma força poderosa para o bem no mundo. Mas a bondade, como todas as coisas boas, deve ser usada com sabedoria. Muitas vezes, as pessoas acreditam que bondade significa sempre dizer sim, sempre doar, sempre tolerar e nunca estabelecer limites. Mas essa não é a bondade que Jesus mostrou. Essa não é a bondade que traz verdadeira transformação, cura ou justiça. Jesus foi a personificação da bondade perfeita, mas ele não desperdiçava sua compaixão com aqueles que o rejeitavam. Ele amava os pecadores, mas não tolerava o pecado. Ele curava os enfermos, mas não implorava aos fariseus que crescem nele. Ele alimentava os famintos, mas não corria atrás daqueles que o seguiam apenas pelo pão. Jesus sabia quando a bondade poderia mudar um coração e quando seria jogada fora. E, se queremos seguir seu exemplo, devemos aprender a fazer o mesmo. Muitas pessoas lutam com a ideia de estabelecer limites para sua bondade. Elas se sentem culpadas por dizer não, por se afastarem, por escolherem não estender a graça onde ela não será apreciada. Mas a Bíblia, em Mateus 10, versículo 16, nos diz novamente: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso significa que devemos ser não apenas amorosos, mas também sábios. Há pessoas que se aproveitarão da bondade, que verão generosidade como fraqueza, que esgotarão uma pessoa emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, sem nunca mudarem seus próprios corações. Há aqueles que pedirão ajuda, mas nunca assumirão responsabilidade por suas ações, que aceitarão perdão, mas nunca se arrependerão, que clamarão por misericórdia, mas nunca a estenderão aos outros. Bondade para com essas pessoas não as aproxima de Deus, apenas permite que continuem em seus caminhos. Deus nos chama a sermos bons administradores de tudo o que Ele nos deu, e isso inclui nossa bondade. Se continuarmos despejando bondade onde ela não é recebida, estamos negligenciando aqueles que realmente precisam dela. Imaginem um agricultor que insiste em plantar sementes em solo rochoso, onde nada cresce, não importa o quanto ele regue, não importa o quanto ele cuide do solo. Nenhum fruto virá dali. Mas, se esse mesmo agricultor pegar suas sementes e plantá-las em solo fértil, a colheita será abundante. Nossa bondade é da mesma forma. Devemos plantá-la onde ela crescerá, onde levará as pessoas mais perto de Cristo e não onde as mantém presas em seus pecados. Isso não significa que devemos parar de ser bondosos. Não significa que devemos nos tornar frios, egoístas ou amargos. Significa que devemos orar por discernimento sobre como mostrar nossa bondade. Devemos pedir a Deus que nos guie, que nos ajude a ver onde nosso amor pode realmente fazer a diferença e que nos dê força para nos afastarmos quando a bondade está sendo mal utilizada. Significa que devemos parar de nos sentir culpados por estabelecer limites, por proteger a bondade que Deus colocou em nós, por recusar deixar que outros abusem da graça que oferecemos. Já foi generoso e se arrependeu? Comente 2 e clique no like. Não saia antes do final. Tem uma dica poderosa esperando por você. Bondade não é sobre agradar a todos. É sobre glorificar a Deus. É sobre conduzir as pessoas à verdade, ajudar aqueles que desejam ser ajudados, levantar os corações partidos e fortalecer aqueles que buscam justiça. Se usarmos nossa bondade com sabedoria, ela se torna uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Mas, se a desperdiçarmos com aqueles que a rejeitam, apenas nos enfraquecemos e atrasamos a obra que Ele nos chamou a fazer. Ser bondoso não significa ser capacho. Muitas pessoas acreditam
que a bondade exige que aceitem maus tratos, que suportem abusos, que deem sem fim, sem nunca esperar respeito em troca. Mas isso não é verdadeira bondade, isso é autodestruição. Deus nunca pretendeu que seu povo fosse aproveitado, manipulado ou usado por aqueles que não têm intenção de mudar seus caminhos. A bondade é uma virtude, mas deve ser acompanhada de sabedoria, força e discernimento. Se a bondade está deixando vocês fracos, exaustos ou quebrados, então ela não está mais cumprindo seu propósito. Jesus, o maior exemplo de bondade, nunca foi um capacho. Ele era compassivo, mas também forte. Ele curava os enfermos, perdoava os pecadores e mostrava misericórdia àqueles que o buscavam, mas também se mantinha firme contra aqueles que o enfrentavam. Quando os fariseus tentaram prendê-lo com suas palavras, ele não recuou. Respondeu com autoridade. Quando os cambistas transformaram o templo em um mercado, ele não tolerou sua corrupção, derrubou suas mesas. Quando as pessoas o seguiam apenas por milagres e não pela verdade, ele não implorava que ficassem. Ele as deixava partir. Jesus sabia a diferença entre ser bondoso e ser fraco. Ele sabia que amor não significa tolerar tudo e que graça não significa permitir ser maltratado. Muitas pessoas lutam com esse equilíbrio porque foram ensinadas que oferecer a outra face significa deixar os outros pisarem sobre elas. Mas oferecer a outra face, como ensinado em Mateus 5, versículos 38 a 39, não significa permitir abusos contínuos, significa recusar, buscar vingança. Há uma diferença entre perdão e permissividade, entre paciência e passividade. Antes de mergulharmos, deixe um coração nos comentários se você acredita na bondade com sabedoria, inscreva-se e assista até o fim para uma surpresa especial. Se alguém repetidamente os fere, mente para vocês, desrespeita ou se aproveita de sua bondade, não é falta de bondade se afastar. Na verdade, às vezes, a coisa mais bondosa que vocês podem fazer é parar de permitir que continuem em seu comportamento prejudicial. Ao estabelecer limites, vocês os forçam a enfrentar as consequências de suas ações. Vocês lhes dão uma oportunidade de mudar, em vez de reforçar seus hábitos destrutivos. Deus nos chama a sermos pacificadores, mas isso não significa que devemos sacrificar a nós mesmos para manter a paz. Há momentos em que se afastar é a única maneira de manter a paz dentro de vocês. Há momentos em que dizer não é a resposta mais amorosa. Há momentos em que reter a bondade de alguém que a usa mal é a única maneira de eles aprenderem. A Bíblia, em Mateus 7, versículo 6, nos diz: Não deem o que é santo aos cães, nem joguem suas pérolas aos porcos, para que não as pisoteiem e, voltando-se, os despedacem. Isso se aplica à nossa bondade também. Se alguém repetidamente pisoteia a bondade que vocês oferecem, então não é seu trabalho continuar dando. É seu trabalho recuar e deixar Deus lidar com eles. Muitas pessoas lutam com a culpa quando precisam estabelecer limites, mas a culpa não vem de Deus. Ele não nos chama para sermos usados e abusados em nome da bondade. Ele nos chama para sermos fortes, para permanecermos firmes, para amarmos com sabedoria. Mesmo Jesus se afastava das multidões quando precisava. Mesmo Jesus se retirava daqueles que não ouviam. Mesmo Jesus não corria atrás daqueles que se recusavam a segui-lo. E se o Filho de Deus sabia quando dizer basta, então nós também devemos saber. Ser bondoso é sobre refletir o amor de Cristo, mas não é sobre agradar a todos. Não é sobre sacrificar seu próprio bem-estar por aqueles que se recusam a mudar. Não é sobre ser manipulado, controlado ou usado. É sobre amar de uma maneira que aponta as pessoas para a verdade,
que as desafia a crescer e que protege seu próprio coração de se endurecer por maus tratos constantes, se vocês permitirem que pisem sobre vocês em nome da bondade, não estão ajudando ninguém. Estão apenas se esgotando. E Deus os chamou para serem mais do que isso. Ele os chamou para serem fortes, sábios e firmes em sua verdade. Então, sejam bondosos, mas não sejam capachos. Amem os outros, mas não deixem que se aproveitem de vocês. Permaneçam firmes e deixem que sua bondade seja um reflexo da força de Deus, não da fraqueza humana. Há uma lição poderosa nas palavras de Jesus, em Mateus 7, versículo 6, quando ele disse: "Não deem o que é santo aos cães, nem joguem suas pérolas aos porcos, para que não as pisoteiem e, voltando-se, os despedacem." É um aviso, um mandamento e uma verdade que muitos de nós precisamos levar a sério. Nem todos valorizarão a bondade que vocês dão. Nem todos apreciarão o amor que vocês mostram. Nem todos respeitarão a bondade que vocês estendem. E, se vocês continuarem a dar o melhor de si, seu coração, seu tempo, sua compaixão a pessoas que a pisoteiam, não estão agindo com sabedoria. Estão desperdiçando o que Deus lhes deu com aqueles que não se importam. A bondade é algo precioso, como uma pérola, valiosa e rara. Ela tem o poder de mudar vidas, curar feridas e trazer as pessoas mais perto de Deus. Mas, quando pérolas são jogadas aos porcos, eles não as admiram, não as valorizam. Eles as pisoteiam na lama sem conhecer seu valor, e há pessoas em suas vidas que farão o mesmo com sua bondade. Não importa o quanto vocês as amem, não importa o quanto deem, não importa o quanto perdoem, elas não mudarão, não respeitarão vocês, não verão o valor do que vocês oferecem. Em vez disso, elas tomarão o que puderem, usarão vocês para seu próprio benefício e os deixarão quebrados e vazios. Você é do time que ama ajudar, mas cansa de ser usado? Comente "Quero mudar" e se inscreva. Fique até o final, porque tem algo incrível te esperando. Muitas pessoas lutam com isso porque acreditam que bondade significa dar sem fim, amar sem limites e estar sempre disponível. Mas Jesus nunca nos disse para desperdiçar o que é santo com aqueles que não o valorizam. Ele nunca nos disse para continuar despejando em pessoas que se recusam a receber. Ele nunca nos disse para nos destruirmos tentando consertar aqueles que não querem ser consertados. De fato, Jesus se afastava de pessoas que o rejeitavam. Ele não corria atrás dos fariseus quando endureciam seus corações. Ele não forçava seus milagres sobre aqueles que se recusavam a crer. Ele não desperdiçava seu tempo tentando convencer aqueles que já haviam decidido contra ele. No entanto, muitos de nós continuamos a despejar bondade na vida daqueles que provaram que não a merecem. Isso não significa que devemos parar de amar as pessoas. Não significa que devemos parar de nos importar. Significa que devemos reconhecer quando a bondade não está mais ajudando, mas permitindo que alguém continue em seus caminhos destrutivos. Há uma diferença entre amar uma alma perdida e permitir que alguém permaneça na escuridão. Se alguém continuamente os desrespeita, engana, manipula ou abusa de sua bondade, vocês não são obrigados a continuar dando. Não são obrigados a continuar perdoando sem mudança, não são responsáveis por salvá-los. Somente Deus pode fazer isso. Muitos de nós temem que se afastar signifique ser indelicado, que estabelecer limites signifique não amar o suficiente. Mas amor sem sabedoria não é amor de verdade. Se sua bondade está sendo tomada como garantida, se seu perdão está sendo mal utilizado, se seu amor está sendo explorado, então é hora de recuar. É hora de deixar ir. É hora de parar, de jogar suas pérolas diante dos porcos. Isso não é sobre ódio, é sobre honrar o que Deus colocou dentro de vocês. É sobre
proteger a bondade que ele lhes deu. É sobre garantir que sua bondade seja usada onde realmente possa fazer a diferença. Há pessoas lá fora que precisam do seu amor, que valorizarão sua bondade, que serão transformadas pela graça que vocês mostram. Não desperdicem o que é precioso com aqueles que apenas o pisoteiam. Sejam sábios, sejam perspicazes, amem, mas não sejam tolos. E, acima de tudo, lembrem-se de que sua bondade é um presente. Usem-na com sabedoria. Assistir a este vídeo sobre o lado sombrio da bondade me tocou profundamente, como se uma luz tivesse se acendido em um canto escuro do meu coração. No Brasil, onde nossa cultura é marcada por abraços calorosos, sorrisos generosos e um desejo genuíno de ajudar o próximo, a mensagem de Billy Graham ressoa como um alerta e, ao mesmo tempo, como um convite à transformação. A bondade é, sem dúvida, uma das maiores virtudes que carregamos. É parte da nossa essência como brasileiros, um reflexo do amor de Deus que pulsa em nossas comunidades, nas festas de família, nas conversas na calçada, nos gestos de solidariedade que nos unem. Mas, como o vídeo nos ensina, ser bondoso não significa abrir mão da nossa dignidade, da nossa energia ou da nossa missão de sermos luz no mundo. A mensagem de Billy Graham, inspirada nas palavras de Jesus, me fez refletir sobre como, muitas vezes, confundi bondade com permissividade, amor com fraqueza e generosidade com a ausência de limites. Quantas vezes, por querer agradar, por medo de parecer egoísta ou por acreditar que minha bondade poderia consertar alguém, eu me permiti ser usado, machucado ou esgotado. Essa reflexão me levou a um mergulho profundo na minha própria jornada e nas escolhas que faço todos os dias. O vídeo nos lembra que Jesus, o maior exemplo de bondade, nunca foi um capacho. Ele amava profundamente, mas também sabia quando se afastar, quando dizer não, quando deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas. Em Mateus 7, versículo 6, ele nos adverte: não deem o que é santo aos cães, nem joguem suas pérolas aos porcos, para que não as pisoteiem e, voltando-se, os despedacem. Essa passagem, tão poderosa, me fez perceber que a bondade é um presente precioso, como uma pérola rara, e que jogá-la onde não é valorizada é desonrar o que Deus colocou em mim. No contexto brasileiro, onde muitas vezes nos sentimos obrigados a dizer sim para manter a harmonia, essa mensagem é um chamado à coragem. Quantas vezes, em nome da bondade, continuamos a oferecer nosso tempo, nossa energia e nosso coração a pessoas que não apenas rejeitam nossa ajuda, mas a usam para nos ferir? O vídeo me ensinou que estabelecer limites não é falta de amor, é, na verdade, um ato de sabedoria, um jeito de proteger a chama que Deus acendeu em nós para que possamos continuar brilhando. Uma das lições mais impactantes que tirei foi a necessidade de discernimento. No Brasil, onde a solidariedade muitas vezes é espontânea, podemos cair na armadilha de oferecer nossa bondade sem refletir. Mas, como Billy Graham destaca, a Bíblia nos orienta a sermos prudentes como serpentes e simples como pombas. Mateus 10, versículo 16. Isso significa que devemos orar por sabedoria para saber onde nossa bondade pode florescer e onde ela está sendo desperdiçada. Na prática, isso mudou minha forma de lidar com relacionamentos. Antes, eu me sentia culpada por dizer não a alguém que pedia ajuda, mesmo quando essa pessoa repetidamente desrespeitava minha generosidade. Agora, entendo que dizer não pode ser um ato de amor, não apenas por mim mesma, mas também por aquela pessoa que precisa enfrentar as consequências de suas ações para crescer. Isso não significa fechar meu coração ou me tornar fria. Significa direcionar minha bondade
para onde ela pode fazer a diferença, para os que estão perdidos, mas buscam a luz, para os que caem, mas desejam se levantar, para os que valorizam o amor que ofereço. Outro aprendizado foi sobre a importância de proteger minha energia. No Brasil, onde a vida é tão vibrante e cheia de demandas, da família aos amigos, do trabalho às responsabilidades da comunidade, é fácil nos esgotarmos tentando ser tudo para todos. O vídeo me lembrou que até Jesus, o Filho de Deus, reservava momentos para descansar, para orar, para se reconectar com o Pai. Se ele, sendo perfeito, precisava disso, quanto mais eu. Aprendi que cuidar de mim mesma não é egoísmo, é ser uma boa administradora do que Deus me deu. Isso me levou a estabelecer limites claros em minha vida. Por exemplo, comecei a dizer não a compromissos que me drenavam sem trazer frutos, a me afastar de relacionamentos tóxicos e a investir meu tempo em pessoas e causas que realmente refletem os valores de Deus. Isso trouxe uma paz que eu não conhecia antes, uma sensação de liberdade para ser bondosa sem me sentir esgotada. Na cultura brasileira, onde muitas vezes somos ensinados a engolir sapos para evitar conflitos, a mensagem de Billy Graham é um convite à ousadia. Ser bondoso não significa aceitar maus tratos, tolerar abusos ou permitir que outros nos manipulem. Pelo contrário, é sobre amar com força, com propósito, com a certeza de que nossa bondade deve glorificar a Deus, não alimentar o egoísmo alheio. Essa lição me fez repensar como lido com situações do dia a dia. Por exemplo, no trabalho, parei de assumir responsabilidades que não eram minhas só para ser legal. Em casa, comecei a conversar abertamente com familiares sobre como podemos nos apoiar mutuamente sem que apenas uma pessoa carregue todo o peso. E na minha vida espiritual, passei a orar mais por discernimento, pedindo a Deus que me mostre onde minha bondade pode florescer e onde devo recuar. A mensagem do vídeo também me ensinou que a bondade verdadeira transforma tanto quem dá quanto quem recebe. Quando ofereço minha bondade com sabedoria, vejo vidas sendo tocadas, corações sendo aquecidos e a glória de Deus se manifestando. Isso me enche de alegria e propósito. Mas quando desperdiço minha bondade com quem a rejeita, sinto-me drenada, frustrada, até mesmo ressentida. Essa diferença me mostrou que a bondade não é apenas um ato, é uma missão. E como brasileiros, que carregamos no peito o calor da hospitalidade, temos a oportunidade de fazer dessa missão algo poderoso, desde que a vivamos com sabedoria. Se essa mensagem tocou o seu coração como tocou o meu, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de inspiração. Nos comentários, deixe um 1 se você está pronto para ser bondoso com sabedoria ou conte sua história. Quero saber como você vai aplicar essas lições na sua vida. Fique até o final, porque tem uma surpresa esperando por você que vai te ajudar a brilhar ainda mais como luz de Deus. Vamos juntos fazer nossa bondade transformar o mundo, mas sem nunca deixar de proteger o coração que Deus nos deu